Olá! Começa agora o programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos. No programa de hoje nós iremos aprender sobre os nomes de Deus. Estou recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Daniel Piva, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então você não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Começa agora o programa Temas Bíblicos. Muito obrigada por estar assistindo a programação da HIT. É um prazer ter você conosco essa noite e vai poder esclarecer as suas dúvidas sobre o tema de hoje, que são os nomes de Deus. Estou recebendo aqui em nossos estúdios hoje o pastor Daniel Piva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Obrigado. Aliás, boa noite, né? Boa noite. Um prazer recebê-lo aqui. E eu acho que é um assunto de curiosidade até mesmo das pessoas, né? Penso que sim. Tem conhecimento e curiosidade que a gente vai receber hoje. Daqui a pouquinho a gente começa no assunto, tá? Porque antes eu vou chamar para as pessoas que estão nos assistindo hoje a nossa dica do Criado Mudo. Bom, a nossa dica de hoje é do livro A Graça de Deus e o Homossexual que Mora ao Lado. Esse livro é uma orientação para você que quer evangelizar alguém e não sabe por onde começar, uma boa pedida. Quem quiser entrar em contato para adquirir esse livro, o telefone é 0 operadora 21 2141 5100. Tem também o 0300, que é 0300 210 5100. Você pode entrar em contato através da Graça Editorial, o site é www.gracaeditorial.com.br. Lembrando que todas as pessoas que participarem hoje do programa, fazendo perguntas pertinentes ao nosso assunto de hoje, que é os nomes de Deus, vão concorrer no final do programa ao sorteio do livro. Para você ligar e participar, o telefone é 0 operadora 11 3337 4005. 0 operadora 11 3337 4005. Você liga para a gente, faz a sua pergunta, pode fazer a sua pergunta ao vivo ou pode deixar a sua pergunta com a nossa produção, não tem problema. Aí vai concorrer ao sorteio no final, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, o nosso telefone é esse para você ligar e perguntar. Queria começar perguntando ao senhor, pastor, existem muitos nomes que podem definir Deus na Bíblia? Existem, mas eu acho que antes mesmo de nós entrarmos nessa questão, eu acho que vale a pena um esclarecimento a respeito da língua hebraica e a respeito dos nomes. Por favor. De maneira geral, as pessoas não conhecem as línguas originais em que o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. Mas, de qualquer maneira, as pessoas sabem que não foi em português. E elas tendem a imaginar que essas línguas foram línguas espirituais ou línguas especiais. Como se, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, o hebraico fosse uma língua de poder. Falar palavras em hebraico é falar palavras com mais poder. Isso não tem nenhuma base bíblica. O poder que existe é Deus que confere quando Ele quer agir através da sua palavra, mesmo em português. Então, por exemplo, no nome de Deus, você dizer El Shaddai não é mais poderoso do que você dizer o Deus Todo-Poderoso, lendo um salmo, por exemplo. Então, eu acho que a primeira desmistificação que precisa existir. O hebraico bíblico foi uma língua natural, como o francês, o português de hoje. E aprove a Deus, na sua providência, escolher a língua hebraica para o seu povo. Então, eu acho que esse é o primeiro Então, quer dizer que se eu falar, seja numa oração ou através de uma leitura em hebraico, ou se eu estiver falando na nossa língua português, o poder espiritual é o mesmo. Exatamente, porque se você reparar, nós não temos nenhuma palavra que seja mágica na palavra de Deus. É o poder dele que atua e eu não o chamo através de palavras mágicas. Não tem isso. Um amuleto de palavras, não tem. Né? E a segunda questão a respeito dos nomes de Deus é muito interessante. Primeira coisa que precisamos pensar é que um Deus infinito, todo-poderoso e todo-santo teve que se limitar à linguagem humana. E é claro, quando dizemos que ele teve que se limitar, ele já fez a linguagem humana preparada para poder receber os seus conceitos. Então, por exemplo, quando você diz amor, você consegue entender o que tem por trás desse conceito. Quando você diz sabedoria, você também consegue entender. E à luz do contexto bíblico, muito mais.
Então, é interessante, todas as pessoas têm um nome só. E hoje em dia, principalmente no campo ocidental, os nomes, eles não têm necessariamente a ver com o caráter da pessoa. Normalmente se escolhe pelo fonema, ou o avô, ou alguém que já tinha aquele nome, gostou. É comum nas famílias, às vezes, pega metade do nome do avô, metade do nome da avó e formam os nomes. Se perguntar o que significa, ninguém sabe. Mas nos povos do Oriente Médio, inclusive modernamente falando, do Extremo Oriente, China, Japão, todos têm um significado e esse significado é proposital. Então, se nos reportarmos, formos até os tempos bíblicos, nós vamos perceber que Deus, mais do que se revelar através de nomes, ele fez algo que era comum da cultura da época, para ser compreendido. E os nomes, inclusive, podiam ser mudados se um grande fato acontecesse na vida da pessoa que justificasse a mudança. Por exemplo, nós temos o caso de Abraão, que passou para Abraão. Uma ampliação no seu nome significa que o raio de ação do que ele já era aumentou. Abraão, por exemplo, significa pai de muitos. Se Abraão já é pai de muitos, imagine Abraão, seja pai de muitos mais, isto é, mais do que um pai da semente humana, um pai espiritual, que é o que ele foi. Temos, por exemplo, no caso de Jacó, que depois da briga com o anjo, ele passa a se chamar Israel, em plena idade adulta. Então isso não acontece mais nos dias de hoje, não é? Quando muito outro pai pensa um pouco nos significados, né? Mas é mais raro. Então Deus se apresentar com vários nomes é como eu uso inclusive essa figura lá no seminário para os alunos, é como você olhar um diamante que é composto de várias facetas. Cada nome de Deus vai compor o todo da sua magnitude, da sua essência, que nos é possível perceber. Que lindo, né? Deixa eu já atender uma ligação. O telefone é 0 operadora 11 3337 4005. Vou atender agora a Aurélia, que é do Espírito Santo, Vitória. Oi, Aurélia, boa noite. Boa noite, é um prazer. Um prazer é nosso em falar contigo. Um abraço a todos de Vitória, no Espírito Santo, que estão nos assistindo. Ok, obrigada igualmente. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, minha querida. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber e por que Deus tem tantos nomes. Ele poderia ser conhecido como Ele é, o Todo-Poderoso, o Deus. Interessante, né? O Shaddai, o Jeová Jireh, o provedor de todas as coisas, né? Então, a minha pergunta é essa. Boa noite ao doutor aí, que ele é expert, né? Nessas perguntas. Por que ele não poderia só de ser chamado somente Deus? Muito obrigada pela sua participação. Querida. Abraço. Beijo. Tchau. É uma curiosidade, né? Com certeza. Por favor. Acho que é até uma extensão do que o senhor estava falando há pouco. Isso, exatamente. Né? É uma decorrência. Então, se pensarmos nesse diamante, ou como qualquer coisa, permita-me até usar a própria Bíblia que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu mostrar esse livro desta forma, você consegue perceber que ele tem uma forma retangular, mas você não consegue perceber a espessura dele, quantas páginas ele tem. Para você conseguir fazer isso, é necessário que eu vire do outro lado. Então, todas as vezes que nós pegamos um objeto na mão, a primeira coisa que nós fazemos é vê-lo em vários ângulos. Então, é justamente isso. Imagine Deus, em toda a sua essência, todo o seu poder, ter de se manifestar ao homem tão pequeno, tão finito, mesmo depois da regeneração, da transformação, da iluminação do Espírito Santo, ainda somos finitos. Como colocar um oceano numa garrafinha, por exemplo? Então, a necessidade dos nomes é que pudéssemos conhecer nuances do nome de Deus. E a gente pode ir e voltar um pouco no tema, mas se tivermos que dizer qual o nome, o que mais representa o nome de Deus, é justamente o nome Yahvé. Ele é a reunião de todos os nomes. Porque o nome Yahvé, no hebraico, ele tem a sua raiz no verbo ser, que é o verbo raiá. Então, quando Deus diz lá para Moisés, Moisés pergunta para Deus, mas em nome de quem eu vou? Quando ele chegar diante de Faraó, Deus justamente diz, vai em nome do eu sou. Só que uma pergunta pode surgir disso, né? Porque quem é alguma coisa. É o quê? Eu sou, mas sou o quê?
À luz de todo o texto bíblico, nós entendemos que esse eu sou, ele é todas as perfeições de amor, sabedoria, inteligência, providência, e ele também toda a justiça e inclusive o ser gerador de todas as coisas. Nós vemos isso, inclusive, quando se fala de Cristo, falando do próprio Deus. Todas as coisas que vieram a ser porque primeiro um era, então é este Yahvé. E vale também como curiosidade, pensando um pouco até na cultura judaica, os judeus mais conservadores e tudo mais, eles têm uma certa restrição com a pronúncia do nome Yahvé, e é muito comum onde aparece o nome Yahvé, eles pronunciarem Adonai, que significa Senhor em respeito. Então, sem entrar no mérito dessa questão cultural, mas que às vezes ela penetra no meio evangélico, e mesmo alguns crendo em Cristo no Novo Testamento, sem mais o véu, o podermos chegar aberta e confiantemente diante de Deus, ainda parece que se apaixonam por essa questão do respeito que nem pertence ao Antigo Testamento. Parece que fossilizou-se por uma questão cultural, mas no Antigo Testamento não há nenhum mandamento para que o nome não fosse pronunciado. Não é? Há que se ter um cuidado, né? Exatamente. Você deve tomar cuidado para não tomar o nome de Deus à toa, ou seja, em vão. Mas aí qualquer nome, em português ou em qualquer outra língua. Mas então, esse nome Yahvé, nós recebemos no português não diretamente da tradução do hebraico. Nós temos muita herança da Septuaginta, que foi a primeira tradução latina da Bíblia. E ao longo do tempo ela foi sofrendo modificações. Então nós temos Javé, Yahvé, o mais conhecido Jeová. Então todos esses são apenas acomodações do idioma português para se referir ao nome Yahvé, o nome mais absoluto e que fala mais da totalidade do ser de Deus. Que fala de passado, presente e futuro, Com né? certeza. Isso Deixa eu atender mais uma ligação. Agora eu vou falar com a Hilda, que é de São Luís, no Maranhão. Tudo bem, Hilda? Ah, não tá mais na linha? Tenta ligar de novo pra gente, tá? 0 operadora 11 3337 4005. Já já a gente volta, pastor, mais uma curiosidade, aproveitando até o que o senhor falou pra gente há pouco. O senhor estava comentando conosco sobre o que acontece nos dias de hoje, na hora dos pais, por exemplo, escolherem o nome dos seus filhos. Podem escolher por diversos motivos, mas poucas vezes procuram um significado. E esse significado dificilmente tem a ver com o caráter. O senhor entende que, até por esse exemplo que nós temos de Deus, é importante pensar muito bem no significado do nome que vamos dar às nossas crianças? Isso faz alguma diferença? Em termos espirituais, de consagração, de dedicação, hoje na nossa cultura é indiferente. Então, se o nome na nossa cultura fosse importante para transmitir caráter, então certamente seria um veículo a se tomar cuidado e para se transmitir uma boa ideia. Mas não existe isso. Então eu acho que há plena despreocupação, né? Então há muitos nomes em hebraicos bonitos, mas que você vai traduzir tem nome de animais, não é? Alguns até bonito, Débora, abelha, Raquel, ovelha, mas outros conhecidos que não tem nome de animais tão nobres assim, não é? Vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho, que particularmente eu gosto do fonema, mas pelo sentido eu acabei não escolhendo, né? Não escolheria para um filho, né? E poderia até atrapalhar a vida das crianças na escola, dependendo do nome que se escolhe. Né? E permita-me uma certa brincadeira para ver como, de alguma maneira, mesmo na sociedade, nós atribuímos alguns nomes. Dificilmente algum pai põe o nome no filho de Judas. Mas interessante, nós temos o Judas do Novo Testamento, que também escreveu a sua epístola ótima para a nossa vida. Mas quem pensa neste Judas? Todos pensam no outro. Ninguém em sã consciência colocaria esse nome, né? Sem dúvida nenhuma. O que marca mais é o traidor, né? Com certeza. A gente tem isso marcado. Deixa eu avisar as pessoas que estão nos assistindo que hoje nós estamos falando sobre os nomes de Deus. E você que está nos assistindo, se a qualquer momento quiser fazer a sua pergunta, pode ligar pra gente. O telefone é 0 operadora 11 3337 4005. Bom, pastor, vamos lá? Vamos para o... Tem vários El, né? El Shaddai, vários El, mas vamos começar pelo El. O El, só ele já tem um significado? Tem. O El é o conceito mais simples e básico do conceito de Deus.
não só o Deus da Bíblia, mas o Deus de uma divindade mesmo, seja ela qual for. Tanto que vale a pena uma pequena curiosidade. O Deus de Israel, o Criador de todas as coisas que aparece lá no Gênesis, ele recebe por nome Elohim. Isso já indica, é um nome plural. Alguns querem atribuir a isto um dito plural de majestade, vamos dizer assim, mas não há necessidade para entender assim. A questão é, Deus carrega consigo, nesse nome mais básico, a certeza de que ele quer mostrar ao homem que ele não é igual ao homem. Ele está acima, é uma coisa transcendente, é algo além do dia a dia visível, material, sobre o qual o homem tem algum controle. O El é que dirige o homem, e nunca o homem que conquista algo do El, que pode chegar até o El pelas suas próprias forças. A ideia é de distância mesmo. Aqui está o homem, Adão, se quisermos ficar no nome bíblico também, e o El está aqui em cima. É isso que mais marca. E a partir dessa natureza, desse Deus que é superior, então vai se criando algumas variações e especificações deste Deus. Bom, então para você que está nos assistindo agora, se quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, a gente vai vou pedir aqui para ele falando para a gente de alguns nomes, e daí a gente vai acompanhando, pegando algumas citações bíblicas. Vamos lá, acho que, não sei se todas as pessoas entendem o significado, mas falam, né? É um pouco comum o El Shaddai. O que é o El Shaddai, pastor? Isso. Eu também, não contando com a minha memória, eu preferi escrever, trazer a minha colinha e lermos, né? Então, permita-me ler lá, se você está com a Bíblia aí em casa, veja em, por exemplo, Gênesis 17:1. É onde você vai ver escrito: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Este Deus que está aí é aquele nome El, o mais básico, dando a ideia de divindade. Mas o que da divindade está em questão aqui? A força, poder, sabedoria, amor, providência? Não, aqui o caso específico é do poder de Deus. E é muito interessante, isso tem um valor de interpretação bastante significativo. Por que às vezes aparece Deus dos exércitos? Porque a questão ali é guerra. Por que aparece Deus Todo-Poderoso? Porque o poder de Deus é o que precisaria estar em ênfase para que o homem se confortasse, para que o homem tivesse certeza de que se Deus mandou, e Ele é o poderoso, eu posso confiar, eu posso fazer. Então, quando um nome aparece especificando, está diretamente tem a ver com o contexto. Isso pode até te ajudar em casa para você ajudar na interpretação, não é? Agora, pastor, uma curiosidade, estou aproveitando que o senhor acabou de falar. A gente sabe, contamos claro com a revelação divina, com o Espírito Santo, na hora que estamos recebendo um texto, entendendo uma passagem bíblica, seja lá como for. Mas qual que é a importância desse tipo de entendimento? Faz diferença, independente da pessoa que está nos assistindo, ter um ministério específico como pastor, como obreiro, o que for. Faz diferença? Eu diria que faz uma diferença sim, porque quanto mais você conhece de qualquer texto, sempre fará diferença. Mas eu creio que há graus de diferença. Por exemplo, esta diferença, eu creio que pode abrir o horizonte e marcar uma nuance muito importante, mas não imprescindível. Tanto que ela é importante que traduziram para o português. Por exemplo, lá estava El Shaddai e eles traduziram Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a ideia de poder ali é importante. Agora, é claro, se você tem acesso a um dicionário bíblico, a um dicionário teológico, eles vão explorar com mais propriedade contextual, teológica, conceitual, do que realmente significa esse Deus Todo-Poderoso. Onde, por exemplo, num dicionário de boa linha teológica, o que você veria? Não é um Deus Todo-Poderoso que está ao meu serviço. Portanto, eu peço o que eu quero e porque Ele tem poder, Ele me faz. Não, é justamente que porque Ele é poderoso, é que eu me submeto ao que Ele está mandando. Então, é um poder, mas um poder com objetivo que precisa ser bem entendido. Bom, vamos lá, tem outros El, né? Tem o El Elyon, é assim que se pronuncia? Isso, El Elyon. Vamos lá para Gênesis 14, 18. Diz assim:
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho ao sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui, se El já marca a ideia de uma divindade, de alguém que não é da mesma natureza que o homem, agora há uma ênfase onde está essa divindade. Ela não está no meu nível, ela não está ao meu dispor como se fosse um utensílio meu. É divindade e é altíssima. Mas em contrapartida é interessante, não é? Porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então espere, esse Deus Altíssimo tem um sacerdote. Isto é, ele quer se comunicar com o povo. Ou no caso específico do sacerdote, ele quer ouvir do seu povo. Nós poderíamos rapidamente dizer assim: o profeta é a representação de Deus para o povo. E o sacerdote é a outra mão. É a representação do povo para Deus, instituído pelo próprio Deus. Então é interessante esse contraste. Um Deus Altíssimo, mas que ouve seu povo. Então é para não esquecermos onde ele está, mas nem por isso achamos que é um Deus nas alturas, distante, que não se importa com seu povo. Ele está diretamente ligado com seu povo. E graças a ele que ele está nas alturas, porque quem está nas alturas pode mover as coisas como quer. Quem está debaixo está limitado, não é? Que lindo, né? Agora também assim, percebo o seguinte com essas explicações, e até acho que é importante a gente ler os textos bíblicos, as referências por isso. Com a tradução a gente consegue entender, né, pastor? Com certeza. Dá pra gente entender o que significa e fazer essa mesma reflexão, mesmo que a pessoa que está nos assistindo não tenha uma Bíblia, não entenda hebreu, né? Isso, ninguém precisa ficar triste. Eu não sei hebraico, então eu nunca vou entender esse texto. Longe disso. Nossas traduções, via de regra, são boas e transmitem o que é preciso transmitir. Bom, vamos lá, tem mais El. Esse aqui é o El Olam. Como é que se pronuncia? El Olam. Olam mesmo? Isso mesmo. Vamos ver lá Gênesis 21, 33. Abra aí sua Bíblia junto com a gente. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. Bom, se nós pensamos e acabamos de dizer que os nomes de Deus ajudam a entender o seu caráter, e em cada contexto aparece determinado nome, há uma razão. Então basta você voltar um pouquinho aí, no versículo 22, eu acho que independentemente das várias versões que nós temos, você vai ter um título aí colocado, ele não é inspirado, mas ajuda na nossa percepção e divisão do texto, diz: Abraão faz aliança com Abimeleque. E essa aliança vai gerar algumas coisas para o futuro. Então é muito interessante. Coisas que têm a ver com o futuro fazerem menção de um Deus eterno. Ou seja, ele estará lá na frente, esteve antes, está hoje comigo no momento em que eu estou fazendo, mas estará para frente para me guiar, me sustentar e inclusive averiguar da minha fidelidade na aliança que eu fiz. Ainda que não seja uma aliança com ele, mas ele está comigo em todo o tempo. E o mais interessante é que esse El Olam não é o eterno que começa numa existência e não termina mais. É que não teve começo. É bem daí que nós tiramos a teologia bíblica de que Deus não tem começo nem fim. Você não vê Olam nunca aplicado a homem. Você vê a eternidade e ao Deus da eternidade só. Eternidade para trás e para frente, né? Exatamente. É muito importante, pastor. É interessante a gente ver a revelação que existe por trás de cada um desses nomes e quando eles são colocados em cada versículo, né? A gente já volta para o assunto. Deixa eu só atender uma ligação. Vou atender a Denise, que é do Espírito Santo. Boa noite, Denise. Alô, Denise? Denise, você está me ouvindo? Bom, daqui a pouquinho a gente tenta falar com ela. Bom, vamos lá, pastor. Tem mais alguns aqui? Temos. A gente tem agora aqui, é Adon? Adon. Adon ou? Ou Adon Ha-Adonim. 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 É interessante. É um dos pouquíssimos nomes de Deus que também é compartilhado de uso pelo homem. Adon significa Senhor. E Adon,
Ha-Adonim é o conhecido nosso Senhor dos Senhores. Então é interessante, é um nome que aparece, mas imediatamente tem um adjetivo, para não confundir que tem um Senhor, Rei, e tem também Deus. Não estão em igualdade. Tem o Adon, mas tem o Adon Ha-Adonim. Tem o Senhor, ou vários senhores, os reis da terra, os poderosos, ainda que não seja no cargo político, mas os poderosos, vamos pensar assim, mas tem o poderoso, o Senhor de todos esses senhores. Então, num simples nome, nós vemos muitas coisas que Deus reconhece, inclusive, o senhorio dos homens aqui na terra. É preciso que haja governantes. Eles precisam ser bons, é verdade, mas é preciso haver. Ele reconhece e não os anula, mas os coloca no seu devido lugar quando ele se mostra Senhor dos Senhores. Por exemplo, pense principalmente naquela época em que a palavra do rei era de vida ou morte indiscutível. Se simplesmente o rei dissesse, eu quero que esse meu servo morra agora, porque ele me serviu mal, ou eu não fui com a cara dele, esse servo morreria e pronto. E ninguém iria contra o rei, correndo o risco de morrer junto com o servo. Agora, a ideia é que este rei, este senhor, ele não é a última instância. Ele presta contas ao Senhor dos Senhores. Então, só pelo nome, ele já está dando a ética até dos próprios governantes governarem. Nunca se achem a última instância. Tem mais uma, é Deus. Esse sim, ali que é Aí tudo, é né? a última instância. Agora, quer citar mais alguma coisa, pastor? Não, eu acho que seria apenas o caso de Deuteronômio 10, 17, que nos diz assim, pois o Senhor é vosso Deus, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Aliás, nesse único versículo nós temos muitos nomes, né? O Senhor, aí está na sua Bíblia talvez em todas as letras maiúsculas, é o tal Yahvé que nós dissemos. É a essência de Deus. Mas ele é a essência de Deus como? Deus dos deuses. Então, divindade das divindades. Ele está acima de qualquer uma das divindades que o homem criou, ou que Satanás se manifestou. Mas, além disso, não só no campo da deidade, da divindade, mas também no campo efetivo, concreto da realidade de quem está vivendo aqui na Terra. Então, ele é Senhor dos senhores também. E para que não ficasse dúvida, o Senhor grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Isto é, alguém suborna alguém superior para conseguir alguma coisa. Mas Deus é insubornável. Até porque não há o que nós queiramos dar para Ele que Ele já não tenha de maneira perfeita, né? Não tem por onde, né? Uma barganha impossível. Deixa eu atender uma ligação agora de São Paulo. Vou falar com o Emerson. Boa noite, Emerson. Alô, Emerson? Gente, acho que hoje a gente está com algum probleminha técnico. A produção vai verificar. A gente não está conseguindo. Bom, vamos lá, pastor. Vamos seguindo. A gente falou já do Yahvé, mas aí tem algumas definições de Yahvé, né? Vamos começar. Tem aqui Yahvé e Yaraê. Como é que se pronuncia isso mesmo? Isso, na verdade, é um dos casos clássicos de como nós herdamos esse nome via o latim. O J do latim, ele vale como a nossa letra I. Mas isso para quem sabe latim. Porque quando você vê o J no latim sem conhecer latim, você vai pronunciar como J. Então o nome certo em hebraico é Yahvé e Yeraê, mas é o nosso Jeová Jireh. É daí que vem esse J. Como Jeová Jireh. Exatamente, né? Passamos pelo latim. Que significa o Senhor proverá. Acho que esse é até um pouco mais conhecido, Eu né? creio que sim. Em alguns meios eu creio que sim. E é interessante. Em algumas denominações, em algumas linhas evangélicas, alguns nomes parece que vão se consagrando. E não é à toa. Caberia até uma análise sociológica quanto a isto. Por que determinado grupo elege tal nome? Porque aquele nome talvez fosse o mais representativo para a sua necessidade do momento. Imagine um grupo que precisa construir uma igreja, mas ninguém tem dinheiro. Bom, vale a pena pensar em Jeová Jireh. Ele vai prover os meios. A questão não é briga, a questão não é guerra, a questão não é poder, a questão não é sabedoria.
é providência, Deus vai prover. Como também os personagens bíblicos, dependendo do momento que estavam vivendo, eles mesmos falam ou retratam Deus de uma forma específica, né? Eles chamam aquela faceta do diamante específica para aquele momento. Ok, tem até uma referência aí pra gente usar, né? Gênesis 22, 14. Clássico, né? Vamos lá. Assim dá tempo de você, eu acho aqui e você acha daí. E pôs Abraão, 22, 14, isso. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Só vale um cuidado aqui, até o dia de hoje, não é hoje, né? Até o dia de hoje em que foi escrito este livro aqui, né? Não vai que nem alguém ir lá e achar que é até o dia de hoje, né? Por favor, né? Não é o caso. Bom, daqui a pouquinho a gente continua com mais nomes de Deus. Lembrando que a qualquer momento você pode participar, fazendo a sua pergunta para nós ou deixando a pergunta com a produção, depois a produção passa para a gente, tá? 0 Operadora 11 3337 4005. Agora vamos para o quadro Tirando as Dúvidas. O que é bênção? Bênção é a graça do Senhor, é a promessa, é viver alegria, viver saúde, viver prosperidade. Bênção é tudo isso. É uma graça que Deus concede. Bênção é salvação. É se apropriar de todas as promessas de Deus que lhe é atribuída. Bênção é todo o bem preparado por Deus para o ser humano. O que é bênção? Bênção é tudo aquilo que você tem que é direcionado por Deus na sua vida. É uma sorte grande que Deus dá pra gente, pelo menos é o que eu penso. Tudo é um fruto, é uma conquista, é um tempo de muita alegria. Para mim isso é bênção. Bênção, para mim, é tudo aquilo que vem diretamente de Deus. E o que vem diretamente de Deus são coisas boas, agradáveis, que vêm para as nossas vidas. Bênção é tudo aquilo que você recebe sem merecer. É uma unção derramada por Deus sobre os seus filhos. Bênção é aquilo que Deus nos propõe, né? Nas nossas vidas. A gente está vendo aí, estava até conversando aqui com o pastor. Será que essas respostas estão certas? Eu vou fazer o seguinte, vou para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com o pastor Daniel Piva, que está falando para nós sobre os nomes de Deus. E voltamos também com a resposta do nosso quadro Tirando as Dúvidas. Então eu vou para um break. Você não saia daí porque o Temas Bíblicos já volta. Você sabia que muitas igrejas têm o costume de levantar as mãos ao Senhor em seus cultos em forma de prestar adoração a Deus? Essa prática baseia-se no Salmo 134, versículo 2, que diz: "Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor."